Olá, eu sou António Maquiavelo e sou matemático. Olá, bem-vindos a um Matemática em Minutos. Neste vídeo vamos falar sobre probabilidades. A ideia de probabilidade é uma ideia absolutamente central em muitas das aplicações da matemática, que vão desde as finanças e seguros até à saúde e epidemiologia. A probabilidade da ocorrência de um certo acontecimento, pelo menos nos casos mais simples, pode ser calculada da seguinte maneira. É o número de casos favoráveis, ou seja, o número de vezes em que esse acontecimento ocorre, a dividir pelo número de acontecimentos diferentes possíveis. Isso no caso em que todos eles tenham igual probabilidade de ocorrer. Bom, pode-se objetar aqui que eu estou a definir probabilidade à custa de probabilidade, mas não é isso. Eu estou a dar uma maneira de calcular, em casos mais simples, em que as probabilidades são as mesmas para diferentes acontecimentos. Por exemplo, a probabilidade de sair 6 no lançamento de um dado é relativamente fácil de calcular porque o número de casos favoráveis é 1, é sair exatamente esse 6, enquanto que o número de casos possíveis é 6, que é o número de faces de um dado. E, portanto, a probabilidade de obter um 6 no lançamento de um dado é 1 em 6. 1, que é o caso favorável, 6, os casos possíveis. Um bocadinho mais complicado, a probabilidade de sair 6 lançando 2 dados em simultâneo. Ou seja, lança-se 2 dados e obtém 6 como soma das fases que aparecem em cima. Bom, aqui é que eu Alessia, essa tem que se pensar um bocadinho mais. O número de casos favoráveis é 5, porque o 6 pode ocorrer porque saiu um 1 e um 5, ou um 2 e um 4, ou um 3 e um 3, ou vice-versa, saiu um 4 e um 2 e um 5 e um 1. Aqueles são os 5 casos favoráveis em que temos o 6. Quais são os casos possíveis? São 36, porque cada dado tem 6 fases, ou seja, um dos dados pode acontecer uma de 6 coisas, e para cada uma dessas 6 coisas, no outro podem acontecer outras 6 coisas, ou seja, temos 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, 6 vezes 6, que dá 36. E, portanto, a probabilidade de obter um 6, como soma das fases no lançamento de 2 dados, é 5 sobre 36. Bom, sabendo apenas isto, vamos propor o seguinte problema. Imaginemos que eram lançados 2 dados e que o jogador X ganhava se saísse 2, 3, 4, 5, 10, 11 ou 12. Ou seja, ele ganha em 7 situações possíveis, enquanto que o jogador Y ganha nas outras 4 possíveis, 6, 7, 8 ou 9. Qual deles é que tu querias ser? Qual deles é que tem mais probabilidade de ganhar? Qual deles é que vai ganhar mais vezes? Bom, para isso tem que se pensar um bocadinho, porque apesar do primeiro ganhar em mais situações, pode ser que essas situações sejam menos prováveis. E, portanto, não é óbvio, à partida, qual deles é que vai ganhar mais vezes. Para isso tem que se fazer uma análise cuidada e pode ser feita da seguinte maneira. Fazemos um quadro com todas as possibilidades, que é o que está ali naquele slide, como podem ver, e tem ali todas as possibilidades, todos os números que podem ocorrer quando se lançam 2 dados. Por exemplo, no extremo superior esquerdo tem um 2, que acontece quando em ambos os dados sai a face 1, enquanto que no canto inferior direito tem o 12, que é o que ocorre na única situação em que ambas as faces são 6. E depois tem as outras todas intermédias. Ora bem, em quantas daquelas hipóteses é que o X ganha? Em quantas daquelas ocorrências? Bom, ele ganha em qualquer uma daquelas situações que estão coloridas a castanho. E, se as contarem, vão ver que são 16. Há 16 hipóteses em 36. 36 é o número de possibilidades totais. Há 16, dizia eu, em que o X ganha. O Y ganha nas outras, que elas estão coloridas a verde, que são exatamente as outras 20, porque o número delas é 36. Simplificarem um bocadinho aquelas frações, que elas são simplificáveis, temos que a primeira é 4 nonos, a segunda é 5 nonos. Isso significa o seguinte: o X, em média, vai ganhar 4 em 9 vezes, enquanto que o Y ganha 5 em 9 vezes. E, portanto, temos o resultado um bocadinho anti-intuitivo de que, apesar do X, aparentemente, à partida, ter mais hipóteses, porque ele ganha em mais situações, no entanto, é vantajoso ser o Y, porque, apesar de ganhar em menos situações, estas situações são mais prováveis. Portanto, cuidado com as probabilidades, cuidado com as apostas que aceitam. E fica aqui um desafio um bocadinho mais difícil para pensarem, que é o seguinte: qual será mais provável? Tirar pelo menos um 6 lançando um dado 4 vezes, ou seja, lançam um dado 4 vezes, e se sair um 6 em alguma das vezes já ganharam, ou
obter um 12, ou seja, saírem 2 6, lançando 2 dados 24 vezes. Ou seja, têm que lançar podem lançar 24 vezes, basta uma que sai um 12 e já ganharam. Qual deles é que tem mais vantagem? Boa sorte, bom trabalho. Ficam aqui umas dicas para quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto e muitíssimo obrigado pela vossa atenção.